Olá, pessoal, uma boa noite a todos, né? Estamos aí com mais uma live, né? Falando sobre cultura, né? Trazendo esse debate, essa discussão, esse diálogo, né? Com um setor tão importante, né? Aí na nossa sociedade, né? Foi aquele que foi o primeiro afetado, né? O primeiro afetado porque cultura, gente, a não ser que eu entenda de forma diferente, mas cultura é gente, né? Se não me engano, o Betinho já falava isso daí. Cultura é gente. E na medida que as É isso. pessoas elas foram isoladas, né? E a gente teve que partir para esse distanciamento social, né? Em respeito a nós e aos nossos queridos, né? Nós tivemos um impacto muito grande nessas relações, né? As pessoas ligadas, os artistas ligados a esse setor, eles foram muito impactados. E nesse sentido, nós estamos promovendo esse diálogo, esse debate, né? E nós convidamos aqui o Mussa Daniel, né? O Mussa é conhecido nosso aqui de Araras, né? Ele foi diretor aí do Teatro Municipal de 1990 até 1994. Ele é ex-secretário da Cultura no governo PT aqui, né, de Araras. Ele é ex-secretário. Ele ficou aí na Secretaria da Cultura de 2009 a 2014. Então, nós chamamos o Mussa para esse diálogo, né, com a gente aqui em Araras. E também convidamos, né, o Sérgio Mamberti. O Sérgio Mamberti, muito obrigado, Sérgio, por estar presente aqui com a gente. Né? O Sérgio Mamberti, se eu fosse contar um pouquinho da história do Sérgio Mamberti, a gente não teria tempo suficiente para começar o diálogo, né? Mas o Sérgio Mamberti, ele nasceu em 1939, ele é ator, diretor, né? Produtor, artista plástico e político brasileiro, né? Ele é formado pela Escola de Artes Dramática de São Paulo, é dramaturgo, né? Há mais de 50 anos, né? Filiado ao PT, então ele tem uma história política muito bacana aí no movimento de esquerda. E Sérgio, só para colocar aqui para você, nós fazemos parte aqui em Araras de uma construção, viu, Sérgio, coletiva, PT e PSOL. Nós construímos aqui uma frente chamada Frente Popular de Esquerda, que está indo muito, está avançando bastante com o diálogo com a sociedade, né? Estamos construindo agora o nosso plano municipal aqui para apresentar para a população, e o aspecto da cultura é um aspecto forte, né? O Mussa, ele está contribuindo demais, né? Nós temos um respeito e ele tem toda uma vivência na parte cultural, ele está contribuindo demais aí para a construção desse plano e toda a população. Bom, enfim, nos orgulha muito, né, o seu histórico político, né, no PT, frente ao governo Lula e Dilma, né, você assumiu diversos cargos ali dentro do Ministério da Cultura do Brasil, né, que a gente, né, reconhece assim, foi secretário da Música, Artes Cênicas, secretário da Identidade e Diversidade Cultural, enfim, é uma das maiores personalidades, pessoal, vocês que estão me ouvindo, Sérgio Mamberti, uma das maiores personalidades culturais, não só do Brasil, mas eu digo do mundo, é um patrimônio que nós temos aqui. Sérgio, um prazer você estar aqui na nossa sala e, embora distante, considero que você está de presença física aqui no município de Araras. Primeiramente, uma boa noite, viu, Sérgio? Boa noite, Bebo. Boa noite, boa noite. É um prazer enorme Mussa, estar aqui com vocês nesse começo de noite, né? Conversando sobre cultura na pré-candidatura sua à prefeitura de Araras, o Mussa Daniel, que foi diretor do Teatro Municipal, que já foi secretário de Cultura, e certamente os inúmeros companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nessa sala. E a gente falando de cultura, a gente está falando exatamente desse segmento da sociedade muito importante, que, na verdade, toda a nossa
disputa política hoje, diante da barbárie desse governo, ela se dá de plano simbólico, né? E a cultura tem tido um papel extremamente importante, né? No sentido de ampliar essa discussão e de trazer novas perspectivas e novos horizontes, né? Para a reconstrução das relações sociais, da solidariedade, certamente no momento de crise sanitária que se associa a uma crise política, social e econômica, a cultura passa a ter essa dimensão, né? E estamos também nessa proximidade de um pleito municipal. É na prefeitura, é nas cidades que as coisas acontecem, né? É o local de acontecimento dos processos, né? Então, eu estou dando muita força e tenho participado de muitas lives porque justamente vejo que essa reconquista desse espaço democrático que a gente almeja e que se contrapõe a essa ordem extremamente cruel e autoritária que domina o país, ela vai ter que começar na cidade e reconstruir as relações na cidade, né? E nada melhor do que a cultura para reconstruir essas relações, né? Em todas as suas dimensões. A gente viu aí que durante a pandemia, a cultura passou a ocupar um espaço muito importante na convivência diária, no cotidiano das pessoas, porque é justamente através da literatura, do cinema, do teatro, do audiovisual em geral, da leitura, né? O povo tem encontrado uma possibilidade de refletir sobre o momento que a gente está vivendo e sonhar com um mundo diferente, né? Porque eu acho que não há pessoa um cidadão que não esteja ocupado com o que está acontecendo, né? E a gente vê que essa questão da pandemia, mesmo com vacinas que parece chegando e tudo, eu estou há 4 meses aqui nesse isolamento social, trabalhando, fazendo o meu trabalho através das redes, tudo, escrevendo, lendo, mas eu presumo que nós vamos ter ainda um tempo ainda dessa preservação da vida, os nossos espaços de isolamento, e estamos aproveitando justamente esse espaço virtual para colocar aquilo que normalmente colocamos na rua e nas praças, né? Esse espaço virtual tem sido um espaço muito importante. Então, a gente tem que valorizar muito que nós conquistamos recentemente e que certamente vai ser um instrumento, uma ferramenta importante aí nas nossas eleições, né? Porque as pessoas não só elas podem estar nos ouvindo, participando, mas tem que dar sugestões e criar novas expectativas, né? Na verdade, a gente está precisando dar essa esperança do verbo esperançado por Freire, né? De que vamos superar esse momento e que a cultura certamente vai ter um papel fundamental por causa das relações humanas. Você falou aí, uma fala do Betinho, que eu sempre uso, que cultura é gente, né? E justamente a grande obra da cultura é inventar e reinventar a gente. Então é isso. A gente está falando aqui dessa coisa, dessa relação amorosa com as pessoas, de como a política aí se fortalece muito, porque a gente fala, hoje, quando a gente fala de novos rumos na política, a gente fundamentalmente recuperar esse bem-estar social, né? Essa ausência da censura, a gente ter que lutar contra a repressão, com a censura, com essas decisões verticais, contra esse descaso do governo pela crise sanitária, que já matou mais de 100.000 pessoas esses dias. Nós tivemos perdas importantes, como o Dom Pedro Casaldalho, grande defensor dos pobres, das comunidades indígenas, a atriz Chica Xavier, atriz negra, dá uma importância, um talento extraordinário. Eu nem sei se foi Covid, mas
ela de qual maneira a Chica ela teve a presença muito forte através da televisão, né? Então, eu acho que as coisas mais importantes que eu tinha que falar, já coloquei inicialmente para a gente começar o nosso papo, e eu estou aqui em casa porque eu vim tomar um pouco d'água. Múcia, está ouvindo? Então, pronto. Estou ouvindo, Bibo. Tá, a gente Múcia, não gostaria de fazer nesse momento, mas que essa solidariedade e o fato de a gente junto nos consola e nos faz ter realmente essa esperança de a gente vai estar junto em momentos melhores. Certamente. Certo. Sérgio, muito obrigado aí pelas falas iniciais, viu? Múcia, nosso ex-secretário aí da Cultura, né? É um prazer muito grande, né, Múcia? Assim, a gente está recebendo o Sérgio Manberti aqui, né? E como ele falou, Múcia, nós vivemos um momento assim muito crítico, né? A gente está diante de um governo que mal sequer cuida da saúde, né? E eu acredito que o Sérgio Manberti vai concordar comigo, que é uma questão de sobrevivência, né? A saúde é uma questão de sobrevivência. Eu imagino o que ele não faz com as outras áreas, como, por exemplo, a cultura, né? Se não cuida da saúde, que é sobrevivência, a cultura, então, ele deixa, Deus dará. Tanto é verdade que o Sérgio colocou uma questão muito importante, que foi graças a um apelo popular, a uma luta muito intensa, né, na Câmara dos Deputados e agora no Senado, para aprovação da lei Almir Blanc, né? E eu gostaria, Múcia, assim, que você falasse um pouquinho, primeiro, da gente estar recebendo essa figura espetacular que é o Sérgio Manberti, né? E do cenário, né, que a gente está encontrando aqui, Múcia, aqui no município de Araras, mesmo para o Sérgio se inteirar, né, de como é que está esse... Uma boa noite, viu, Múcia? Prazer estar com a gente. Boa noite, Bibo. Boa noite, Sérgio. Bom, primeiro... estou com duas feras aí, né? O Bibo Bosini, que é uma pessoa sensacional, um grande político, um grande professor. Cada vez que eu converso com você, Bibo, é de um aprendizado, é maravilhoso. Então, assim, eu sempre... Conversar com você é gratificante demais. Eu sempre aprendo. E o Sérgio Manberti, para mim, é uma referência enorme, né? Como ator, como diretor, como artista plástico, dramaturgo, político, né? Fez parte do MINC na época do governo Lula, né? Do governo Dilma também, né? Num processo de construção maravilhoso, né? O Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura. Então, assim, o Sérgio, para mim, é uma grande referência. É uma grande referência. É um caminho que eu quero trilhar muito, que é ator, diretor, e gestor e político, né? Então, eu acho assim que o Sérgio ele vem assim para dar... eu gostaria, na verdade, assim, até de ficar quietinho ou ficar ouvindo o Sérgio falar, né? Porque ele fala com uma lucidez, uma coisa... né, com uma esperança, né, com uma vontade de mudar, né, toda a situação. Mas eu acho, Bibo, que nesse momento, né, que nós estamos passando, né, esse desmonte da cultura, né, nós tivemos várias conquistas no governo Lula, no governo Dilma, e de repente muda o governo, já começa com Michel Temer e depois vem o nosso amigo Bolsonaro, né? Começa um desmonte da cultura, e não só um desmonte, mas uma guerra cultural muito pesada, né? Professores sendo filmados, invasões de museus, artistas sendo tratados como vagabundos, né?
oficializando a profissão artista, né? A Lei Aldir Blanc, Bibo, ela vem como um alento, um respiro para todos nós artistas. Como o Sérgio falou, né? Nós estamos em estado permanente, em estado de conferência permanente, né? Como o Sérgio falou. Essa lei vem num momento super difícil, numa pandemia, e aí a gente vê toda uma movimentação, toda uma articulação da classe artística, né? Num processo de construção. Nesse processo de construção, foi criado um mecanismo de participação do setor, ou seja, de participação popular, né? Conferências, reuniões, debates, lives. Eu participei desde o início do processo, acompanhando o Célio Turino. O Célio Turino é um grande amigo. O Célio Turino foi secretário de Cultura de Campinas, eu sou de Campinas. Quando ele foi secretário de Cultura, eu estava em Campinas, né? Que foi uma das pessoas que deu o start para essa lei, que foi através de uma matéria que ele escreveu na Fórum, né? Na revista. E aí tanto a Benedita Silva como a Jandira Fegali viram essa matéria, porque tinham tirado os artistas da lei emergencial dos R$600. Bolsonaro vetou isso daí. E aí, dentro dessa articulação, foi criado a lei emergencial Aldir Blanc. Agora, é claro que nesse momento de pandemia que nós estamos passando, o auxílio emergencial ele é prioridade. Mas toda essa movimentação que está acontecendo mostra na prática o que é o Sistema Nacional de Cultura, né? Os temas que estão sendo debatidos, né? As participações nas conferências, né? Na verdade, o que está acontecendo são os debates dos princípios do sistema. Diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, transversalidade das políticas culturais, democratização e participação. Então, é uma grande conferência com a participação de todos, né? A gente participa das conferências, das lives da lei emergencial. Nós temos músicos, atores, trabalhadores, todos os trabalhadores do setor cultural, griots, pontos de cultura, né? Então, assim, é um resgate dessas conquistas que nós tivemos, né? A lei, na verdade, ela abriu uma porta de construção a longo prazo. É o que eu falei, ele é importante o auxílio nesse momento? É prioridade? Mas é uma construção a longo prazo, né? Agora, eu tenho uma grande preocupação. Os recursos, que aí depois vou até trocar essa ideia com o próprio Sérgio, os recursos, eles começam a chegar aos municípios. A gente que está mais no interior, né, a gente sente uma tendência para a verticalização desses recursos, né? A gente começa a perder um pouco o espaço. Eu não sei se por falta de conhecimento dos gestores locais, né? Eu não estou falando só de Araras, mas eu estou falando de várias cidades, porque eu tenho acompanhado o processo em várias cidades. Uma exceção, Bíblia, é Santa Gertrudes. A primeira atitude de Santa Gertrudes foi chamar os artistas, fez um chamamento dos artistas para uma conversa, para um diálogo, para uma escuta. E daí começaram a discutir o que é a Lei Aldir Blanc, né? Também a gente não sabe porque a maioria... Moça, Sérgio, desculpa, Mussa. Sérgio, o seu microfone, ele tá... É que ele foi falar uma coisinha ali, Mussa? Sim, sim. Tá bom. Eu já te vi outra vez. Tá me ouvindo? Opa, pode falar, sim. Sérgio. Pode falar. Tá ligado meu microfone. Está. Sim, agora sim, Sérgio. Pode ficar à vontade, viu, Sérgio? Pode cortar, viu, Sérgio? Pode me cortar, viu, por favor. Não, tudo bem. Não, eu estou falando o seguinte, que o caso da Cinemateca Brasileira, agora recentemente, nesse final de semana, eles foram lá pegar as chaves e estão falando que talvez não vão aproveitar os técnicos. Imagina, esses técnicos são técnicos com formação de longos anos para a preservação daquele material, que é altamente delicado, com a possibilidade de incêndio e de se perder ali.
mais de 100 anos de memória do audiovisual brasileiro, entendeu? É uma coisa... A Secretaria de Fomento, que ela trabalha com a Lei Rouanet, o funcionário que presidia a secretaria era um funcionário de longos anos de carreira, era um servidor público. Substituíram por um capitão do Exército. Nossa! Entendeu? Um cargo da maior importância, uma pessoa completamente leiga. Ou seja, uma tragédia. E esse Mário Frias, ele vai fazendo, ele nunca se dirigiu a gente, né? Ele vai fazendo isso silenciosamente, sem menor respeito pela nossa participação nessas decisões, entendeu? Sim. Então, a mobilização que a gente tem que fazer aqui junto às prefeituras é uma mobilização importante, porque nós só temos 2 meses para fazer com que esses recursos cheguem nas mãos de quem necessita, entendeu? Então, é fundamental que a gente tenha essa mobilização, e essa mobilização vai partir da gente, viu? Certamente, eu acho que aí os candidatos devem estar muito atentos também, não só os pré-candidatos à prefeitura, como os pré-candidatos ao legislativo, para fazer o cadastramento e não permitir que esse dinheiro retorne, né, aos cofres públicos, entendeu? Sim. Eu soube que lá no Rio, o Crivella falou que era um absurdo esse dinheiro ir para os artistas diante do momento que a gente vive de combate à Covid. Esse dinheiro fazia parte do Fundo Nacional de Cultura. Nós não tiramos de nenhum lugar, gente. Então, nós, como trabalhadores, temos todo o direito de usufruir desses recursos, entendeu? Então, é muito difícil. Nós já queimamos etapas importantes, mas agora essa etapa é crucial. Então, eu diria que os mandatos e as campanhas e a comunidade cultural vão ter que se mobilizar para fazer com que esse dinheiro chegue realmente na mão de quem precisa, né? Sim. E ela possa cumprir o papel que ela porque, na verdade, são recursos de uma monta equivalente a 3 orçamentos diretos do Ministério da Cultura. É uma quantia bem grande, bem robusta, bem... Então, embora o dinheiro que vai chegar na mão, para que chegue na mão de todos, ele não é muito grande, mas, de qualquer maneira, ele vai aliviar a situação de penúria que as pessoas estão, né? Então, a Lei Aldir Blanc é uma conquista histórica. E esse estado permanente de conferência de cultura, a gente vai poder fazer uma avaliação das metas do plano de cultura que vencem agora em 2020, talvez lançar um novo Plano Nacional de Cultura e organizar um processo em que nós tomaríamos as rédeas do projeto cultural brasileiro, entendeu? Discutindo, implementando junto com estados, com municípios, apesar do Ministério da Cultura, entendeu? Eu acho que aí também é isso também das coisas que eles temem, né? De que a gente se organize e que a gente faça frente a eles, entendeu? Então, é um momento difícil, mas eu acho que a cultura hoje, através do espaço virtual, se reconectou. Acho que é o momento de nós lutarmos por esses direitos e fazer com que eles prevaleçam, né? Que, apesar do governo federal estar num processo de guerra cultural e nos hostilizando e não reconhecendo e de uma certa maneira, fazendo com que conquistas históricas sejam derrubadas, de fazer com que essas conquistas realmente sejam permanentes, que elas tenham perenidade. Então, é uma luta muito grande. Aí a gente vai ter que conversar também com os nossos o nosso parlamento, certamente, né? E governos municipais, estaduais, que compartilhem dessa mesma preocupação, né? Então, é um momento de mobilização, né? Eu queria ouvir também, dentro dessa fala do Sérgio,
Mamberti, Mussa, eu acho muito importante a gente ver o cenário. Você falou de Santa Gertrudes, né? A movimentação dos artistas aqui, como é que está essa questão do cadastramento? Eu acho muito o cadastramento, ele terminou agora, Araras, por exemplo, a maioria das cidades aqui da região, eles terminaram agora no dia 31 de julho. Né? Nós temos aqui um coletivo muito bacana aqui em Araras, que é o Quintal do Genésio. Nós estamos reunindo vários artistas, hoje nós temos uns 40 artistas reunidos, conversando, trocando ideia, mas é como eu estava falando para você, Bibo, para vocês, viu, Sérgio? O que nós sentimos é que, assim, houve toda uma articulação. Quando agora a discussão é o dinheiro chegando para chegar no município, começa uma verticalização. Nós não estamos assim. Eles abrem até para uma conversa, mas passa muito assim o pessoal querendo dar as cartas. Eu estou falando a gestão pública, querendo dar as cartas, querendo mostrar qual o caminho. Ou seja, nós artistas só como receptores. E não. Eu acho que o processo da Lei Emergencial Aldir Blanc ela é um processo de construção do poder público junto com a sociedade civil, né? Junto com o setor, e isso realmente não está acontecendo. Está certo que eles estão, no momento que eles respondem para nós, é o seguinte: estamos esperando a regulamentação, porque só falta publicar a regulamentação, né? A única coisa que falta é publicar a regulamentação. Mas esse debate já era para estar acontecendo, através de lives, através de conversas com o próprio gestor, com o secretário, com o prefeito. E, a partir do momento que sai essa regulamentação, que ela é publicada, é necessário, sim, diálogo com o setor público, com o setor cultural. No setor cultural. É importante esse diálogo, porque fica um hiato aí. A gente não sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. Foi como eu estava falando. A gente sabe que a maioria das prefeituras na nossa região tem um pé na direita. E governo de direita, a gente sabe que sempre é vertical, sempre está querendo dar as cartas, sempre está querendo ditar as regras. Né? Agora, vamos aguardar a regulamentação. Vamos, creio que a semana que vem sai a regulamentação. Né? Agora, se não chamar para uma escuta, para um diálogo, né? Vai ficar complicado. Essas dúvidas elas irão ficar sem respostas. Isso não é bom para ninguém. Né? Sérgio, seu microfone está desligado, Sérgio. Eu não desligo, mas alguém desliga aí. Então, olha, veja bem, tem prefeituras que não tem nem secretaria de cultura, entendeu? Tudo isso precisa ser levado em conta. Nós, na verdade, na grande mobilização que nós fizemos nacionalmente, a gente já preveniu, principalmente os artistas, de que em cidades que aconteça isso, que eles estejam preparados justamente para criar condições, vamos dizer, que evitem justamente essa atitude negacionista por parte dos prefeitos, né? Que eu já ouvi falar que tem muito prefeito dizendo: eu vou receber esse dinheiro, mas eu não tenho competência para repassar esses recursos, eu vou devolver, entendeu? Coisas desse tipo eu tenho ouvido. Que absurdo. Lá no Rio, o Crivella está fazendo corpo mole, entendeu? Mas o pessoal está lá em cima dele. Ou seja, é uma luta. A lei foi uma vitória extraordinária, mas ainda tem essas etapas a serem vencidas. E essa é uma etapa fundamental, porque é justamente para evitar que esse dinheiro volte, né? Sim, sim. É importante. Ô, Sérgio, e a gente não pode esquecer, claro que o auxílio é prioridade, mas a lei ela vai muito mais além do que isso, né? Ela abriu um caminho longo de construção, né? E sempre nós tivemos várias conquistas no governo Lula, no governo Dilma, né? E quando se tem conquistas, surgem novas demandas, né?
A lei fez uma reconexão com todo o legado das nossas administrações e toda essa participação efetiva da sociedade brasileira na construção de políticas públicas, né? Então, é uma coisa que eu vi que está muito presente, entendeu? Portanto, a lei, ela, de uma certa maneira, ela nos reconectou através desse espaço virtual, entendeu? Então, e nessas eleições isso vai ter um peso. Isso vai ter um peso, entendeu? Eu acho que pode estar aí junto às candidaturas justamente o espaço de estar defendendo a lei, né? Eu acho que não só por parte dos nossos pré-candidatos à prefeitura, mas também por parte dos candidatos ao parlamento, os vereadores, à Câmara Municipal, né? E ele pode estar nessa mobilização e fazer parte dessa mobilização, né? Isso talvez é um gancho maravilhoso, porque você faz com que, através de uma participação efetiva, você faça com que os nossos pré-candidatos estejam presentes para garantir esse passe, né? Mussa, e deixa eu fazer uma colocação com o Sérgio, porque é uma questão muito interessante, Sérgio. Esse espaço virtual, eu vejo lives, eu vejo artistas, eu queria também colocar essa situação que me preocupa muito, né, como pré-candidato, como estudante de gestão pública, porque os artistas, vamos dizer assim, aqueles que já têm uma certa inserção no mercado, eles estão ganhando, né, acredito eu, e não estão ganhando pouco produzindo suas lives, né? Mas eu fico preocupado com aquele artista orgânico, né? Aquele artista que realmente necessita desse recurso, desse auxílio, né, emergencial, cultural, que o Mussa falou que ele precisa ser votado a sua regulamentação, né, Mussa? O mais rápido possível, precisa chegar o mais rápido possível, porque esse pessoal, né, esse artista orgânico, né, que está ali sem o seu público, sua gente, ele está sentindo demais. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que ser, no mínimo, ter uma empatia, né, Sérgio? Muito grande. Sim. O gestor precisa ter uma empatia. Ele tem que fazer uma leitura. Tudo tem que estar... Bom, como a gente estava comentando aqui, é uma guerra, né? A gente tem que estar preparado para enfrentar aí o inimigo, né? Porque, na verdade, o governo, para ele, quanto menos a gente conseguir resultados nesse repasse, mais eles vão dizer o seguinte: tá vendo? O pessoal não tem competência nem para receber o dinheiro, entendeu? Eles vão colocar a responsabilidade sobre nós, entendeu? O que é uma tragédia, né? É uma coisa complicada. Então, o Sérgio, a gente precisa estar muito mobilizado. Tudo bem, a gente já sabe que tem um percentual aí que a gente não vai conseguir ser, mas a gente tem que garantir que, pelo menos, que a maior parte chegue, né, na mão das pessoas, entendeu? Sim. Depois, tem uma coisa que o pessoal estava falando que esse dinheiro deveria voltar para o Tesouro. Não pode voltar para o Tesouro, tem que voltar para o fundo. Para o Fundo de Cultura, né? Nacional de Cultura, sem dúvida. Ô, Sérgio, e tem uma coisa que eu acho extraordinária na lei, que assim, você tem os 4 itens, né? Que é os R$600, os espaços, os editais, enfim. Aí tem lá os aquisitivos. Eu estava até conversando com um amigo hoje sobre isso. Para o gestor municipal, isso é maravilhoso, porque no pós-pandemia vai se criar um fomento cultural muito grande na cidade, porque o artista vai ter que dar a sua contrapartida pós-pandemia. Isso acaba criando um movimento cultural nas escolas, um movimento cultural nos espaços, no teatro, no centro cultural, né? Nos museus. Então, a lei ela vem tanto para beneficiar os artistas, mas também para beneficiar o público, porque pós-pandemia existe a contrapartida, e isso se cria um fomento cultural local. Né? Certamente. Certamente. É vamos dizer, é um processo
é uma luta mesmo para que isso aconteça, porque, na verdade, a gente tem que pressionar as autoridades a que elas se movimentem, porque se elas fizerem corpo mole e a gente deixar, certamente esse dinheiro não vai ser repassado, entendeu? Então, é importante que essa guerra seja travada, vamos dizer, e impeça que eles façam esse corpo mole para que a gente, que a área cultural tenha acesso a esses benefícios, né? É difícil, não é simples, não. Nós sabemos que tem um enfrentamento muito sério ainda para a gente cumprir. Mas eu acho que o mais sério de tudo a gente já conseguiu. A gente já fez com que o dinheiro chegasse, né? Sim, então, agora é o momento de fazer com que ele chegue realmente, né? Sim. Então, isso requer uma luta corpo a corpo, né? Aí a gente tem que usar todos os recursos. Nossos parlamentares estaduais, municipais, os nossos, vamos dizer, nossas autoridades, personalidades que estejam ali e que possam estar pressionando, né? Então, a Lei Aldir Blanc, ela não virá de graça. Ela não virá de graça. Ela foi conquistada palmo a palmo e para ela chegar na mão de quem precisa, você vê o custo que está tendo para o auxílio emergencial chegar na mão das pessoas, né? Eles criam uma série de obstáculos, de coisinhas, de pegadinhas, entendeu? Meu filho está candidato a esse auxílio emergencial, não da cultura. Nossa, impressionante. Sim. É uma enrolação. Uma enrolação, está super enrolada. Você sabe que antes da regulamentação, se eu não me engano, agora dentro da regulamentação, acho que vai ter isso. O próprio poder público, as gestões municipais, elas batiam na tecla que todo mundo tinha que ter CNPJ para receber a lei emergencial. E não. A gente sabe que aquele menino da periferia, do hip-hop, da dança de fuga, não tem CNPJ, né? Então, agora, com a regulamentação, isso vai esclarecer melhor. Né? Tanto que... O cadastramento tem que ser feito através dos meios... na verdade, tem aí os meios que são viabilizados aí, já está regulamentado isso, de uma certa maneira. Sim. O negócio é fazer com que esse cadastramento exista, né? Então, é só através desse cadastramento que a gente vai poder ter uma avaliação de quem tem direito e tudo. E é nisso que eles estão esperando, eles estão contando que o cadastramento demore para ser realizado e as pessoas não tenham acesso. Araras, por exemplo, já terminou no dia 31 o cadastramento municipal e agora, se eu não me engano, o cadastramento do município com o governo federal é a semana que vem, né? Na plataforma Mais Brasil, se eu não me engano, né? Preciso me informar um pouco melhor, mas eu acho que é isso, né? Mas eu acho que nesse momento de pandemia, o grande lado positivo dessa história dentro da cultura foi a Lei Aldir Blanc, né? Eu acho que aliás, resgatou, né? Porque nós estávamos parados desde o governo Michel Temer, né? E, de repente, num governo Bolsonaro... O governo Michel Temer, o desmantelamento já começou ali. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso. O Bolsonaro apenas radicalizou, né? São 7 secretários de cultura em menos de 2 anos. É demais, né? 7. Demais. É um absurdo. Agora... É uma coisa. Você está em São Paulo, Sérgio? Você está em São Paulo? Você está em São Paulo, Sérgio? São Paulo? Desculpa. Você está em São Paulo? Agora voltou. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. E como está o cenário aí, Sérgio? Olha, está uma grande mobilização aqui. Existe aqui, essa mobilização já antecedia a lei
E então tem uma grande mobilização, sim, para que faça chegar. Mas também não são governos do PSDB, né? Então a gente precisa ver exatamente como é que eles vão realmente viabilizar isso, né? No momento eleitoral, talvez até isso possa ter um caráter aí de vamos dizer, a gente pode se aproveitar disso, mas de qualquer maneira, eu acho que não está nada dado de graça, não. Tudo vai ter que ser batalhado. Não adianta, na cultura, a minha experiência é isso, de que tudo a gente tem é fruto de muita luta. Foi assim também na educação. A gente tem um governo absolutamente ausente, né? Sérgio, está sendo assim diariamente. Eu sou professor, inclusive na área da educação, né? Nós tivemos uma briga muito grande para aprovação do Fundeb também. Você deve ficou sabendo. Nossa, o Fundeb foi uma luta. Porque é um governo, é a leitura que a gente faz desse governo, né? Que ele veio para desmantelar, para simplesmente destruir, né? E atinge principalmente a participação popular. Ele militarizou o governo, né? E não só isso, né? Destruiu todo aquele processo que você e o Mussa falou aqui para a gente dentro das questões democráticas, né? Que foi construído a um custo elevado, né? A comunidade está mobilizada aí? Então, que eu estou falando para você, em relação à lei emergencial de Blanc, nós temos um coletivo de artistas. Não está ouvindo, Sérgio? Está ouvindo, Biboa? Sim, moça. Sim, moça. Sérgio, nós temos um coletivo, Sérgio, tem mais ou menos de 30 a 40 artistas, que a gente faz uma reunião online toda semana para discutir a lei. Agora, por exemplo, Araras... Eu trabalho em Araras, Leme e Santa Gertrudes. Eu sou professor de teatro em Leme, professor de teatro em Santa Gertrudes. Leme parou. Leme eles cortaram as aulas de teatro nesse momento de pandemia. Santa Gertrudes continuou com as aulas online e está funcionando super bem. Até porque a gente começa sempre com um processo de pesquisa, trabalhando mais teoria com os alunos. Mas Araras, agora, terça-feira, vai ter uma assembleia para escolher o Conselho de Cultura, aqui em Araras. Na terça-feira agora. Né? Que é esse conselho que vai fazer todo o acompanhamento da Lei Aldir Blanc junto ao poder público. A nossa ideia é ter representantes no conselho, que a gente faça uma representação coletiva desse conselho também. Né? Que esse representante seja uma pessoa que leve as nossas demandas, né? A demanda do coletivo para o conselho e para a secretaria. Santa Gertrudes... Sérgio, foi maravilhoso. É uma cidade que tem 25 mil habitantes, pequenininha, minúscula. Ali está tendo... Junto à Fazenda Santa Gertrudes? Eu acho que ali tem muita cerâmica ali. É junto à Fazenda Santa Gertrudes, sim. Ali... eu filmei lá anos atrás o filme O Homem... Como era o nome? Era o filme do Joaquim Pedro, falando sobre a visita do poeta francês ao Brasil. E eu tive lá na fazenda, uma fazenda belíssima, né? Você não filmou com o Jefferson Primo, né? Você filmou com o Jefferson Primo? Antiga, é uma fazenda de café belíssima, né? Sim, muito bonita. E ali em Santa Gertrudes, Sérgio... É perto de Rio Claro, é isso, né? Isso dá 5 minutos de Rio Claro, é pertinho, 5 minutinhos de Rio Claro. Em Santa Gertrudes existiu um trabalho muito legal do poder público com os artistas da cidade. Né? Eles estão trabalhando juntos com a Lei Aldir Blanc. Está existindo todo um acompanhamento desses artistas, né, junto ao poder público. Muito bacana, muito bacana. Ali está sendo muito interessante.
porque eu já não vejo isso nas outras cidades. De repente a gente tem surpresas agradáveis, né? É. Agora, Araras, nós estamos esperando agora entrar o conselho para ver o que vai acontecer. Mas a gente está se sentindo meio órfão assim de uma comunicação com a Secretaria de Cultura, porque o secretário é gente boa, tudo, mas assim... O governo aí, qual é a sigla? Eu acho que é DEM, né? DEM. Governo em Araras. Aqui é DEM. DEM. Governo em Araras, qual é o partido? DEM. Democratas. Democrata. Sérgio, deixa eu só aproveitar. O Democrata. Deixa eu só aproveitar aqui, eu estou acompanhando aqui no Facebook, tem muita gente mandando um abraço, parabenizando pela live. Tem a minha companheira... legal, maravilha. Tem a minha companheira, Sérgio, a Adri Desotti. A Adri Desotti, ela é do PSOL, ela é pré-candidata a prefeita, uma figura espetacular aqui. Sabe, a gente criou um grupo tão bacana, ela é do PSOL, a gente está saindo junto com o PSOL, ela está acompanhando a live, mandando um abraço para você. Assim, como é o nome dela? Adriana Desotti. Adriana. Prazer, Adriana. Adriana Desotti. Ela Partidos é linda, irmãos. Fera, viu, Sérgio? Fera. Uma pessoa fera, viu? Uma mulher fera. Eu estava aqui em Campinas, também tem uma... O PSOL também está com a gente, né? É muito importante Sim. que os partidos progressistas estejam juntos nesse momento. Nem em todo lugar a gente conseguiu isso, mas é maravilhoso. Claro. Mas o PDT, outros partidos poderiam estar juntos com a gente aí, no sentido da gente criar essa frente, né? Claro. Tá o pessoal aqui do... Tá sem som. Sérgio, tá o pessoal aqui também do Cimento Bento, né? Um pessoal que trabalha com artes aqui, fantástico. Quando você vier aqui em Araras, faço questão de levá-lo lá no Cimento Bento. Tá o pessoal aqui, a Maria Clara, também só elogiando a live, né? Tá a Thaís, tá? Puxa vida, tem tanta gente, o Caco de Alencar aqui, inclusive falando referência, viu, Mussa, que gostaria que Araras voltasse, né, a ser aquela referência da cultura, né, do qual você fez parte. Então, o Silvio, então tem um pessoal aqui só elogiando e aproveitando, Sérgio e Mussa, a gente já está chegando no nosso horário, né, 8 horas. Eu vou passar a palavra para vocês, está muito gostoso, mas é o tempo que a gente estipulou para a live mesmo. Exatamente. Né? E eu gostaria de passar, Mussa, para você. Bom, eu vou passar para o Sérgio. Estamos chegando às 8 horas, né? Isso. Faltam 5 minutos. Eu passo para você, Sérgio, para você fazer as considerações finais. Assim, de antemão, eu agradeço sua disponibilidade. Olha, um sábado, ficar com a gente aqui, eu só tenho que agradecer, viu, Sérgio? E em seguida eu passo para você. Olha, Bibo, Mussa, Adriana, todos que estão participando dessa sala, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui, Thaís, que me trouxe, né? E me colocou nessa roda aqui. E certamente tudo que eu puder fazer e contribuir no sentido de fazer com que de fortalecimento dessas pré-candidaturas, eu estou, se for preciso mensagens ou qualquer outro tipo de ação, eu estou à disposição. Queria dizer que estamos juntos, acho que é muito importante a gente estar nessa sintonia e acho que é fundamental que a lei Aldir Blanc ela seja bem sucedida aí em Araras, né? E a gente vai se comunicando e vai estabelecendo essa cadeia de informações e tudo para que a gente possa levar avante o nosso projeto, né? É isso que é o mais importante, viu, Mussa, Bibo? Certamente Araras merece administração
é uma cidade muito simpática, muito agradável, e às vezes que eu fui aí, o público de teatro é um público maravilhoso, tem um teatro super bacana, e então estou muito feliz de ter podido dar minha contribuição, minha participação aqui nesse debate. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Múcia, então faça as considerações finais para a gente fechar então a live. Múcia, é com você. Então, primeiro eu queria agradecer, Bibo. Conversar com você é sempre um grande prazer. Como eu falei a primeira vez, os nossos papos são sempre papos bacanas, gostosos, assim, e muito legal. Agradeço, Bibo. Sérgio, obrigado, assim, imensamente. Como eu te falei, você sempre foi uma referência para mim, tanto na parte do teatro, como na política. Eu agradeço muito, uma pessoa ultramente generosa, né? Obrigado, Múcia. Muito generosa, mas isso você já demonstrava sempre no seu trabalho, essa generosidade, né? E essa relação com o público sempre foi generosa. Né? E eu tenho muito a agradecer. E que essa lei, que a Lei Aldir Blanc chegue na ponta, democraticamente, com participação popular, e que ela depois continue, né, a longo prazo, fazendo parte... A pandemia tem longo prazo aí de duração, pelo que a gente vê, né? Então, a gente vai ter que estar muito conectado. Sim, sim. E que todo esse processo democrático que aconteceu com a lei continue, porque é uma forma de resistência muito importante à cultura. E tudo que aconteceu nessas reuniões, nessas conferências, nesses grandes encontros que teve nas conferências em relação à Lei Aldir Blanc, que ela continue firme e forte, que prospere. É isso. Exatamente. Estamos juntos, muito juntos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Sorte e merda, como a gente fala em teatro. Merda, Sérgio. Das campanhas. Estamos juntos aí, vamos lá. Estamos juntos. Muito obrigado, Sérgio. Múcia, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos aí. Espero que tenham gostado aí da nossa live. Foi mais um oferecimento. Obrigado, Bibo. Dá um abraço no seu filho aí, nas pessoas todas, viu? Muito obrigado, Sérgio. É isso aí. Um abraço. Até mais, Sérgio. Foi mais um oferecimento da Frente Popular de Esquerda, né, gente? Essa live aí. Isso. Com o PSOL e o PT. Um abraço a todos, uma boa noite, bom final de semana e até mais, gente. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado.